Hoje a gente vai explorar um conceito da psicologia que é, assim, bem poderoso: a criança interior. Vamos olhar para isso usando como base as ideias do livro Curando Sua Criança Interior, do Dr. Charles Whitefield. Um livro, olha, lá de 1986, mas que continua super atual. A nossa pergunta aqui é: será que existe uma versão mais autêntica da gente, que ficou meio soterrada? E se sim, como a gente acha ela de novo? Para começar, então, o que seria exatamente essa criança interior para ele? Olha, o Whitfield descreve como ahn, aquela parte nossa que é viva, sabe? Cheia de energia, criativa. É basicamente o nosso eu verdadeiro. Quem a gente seria, né? Sem as defesas que a gente constrói ao longo da vida. Entendi. O nosso eu mais genuíno. Quando essa essência não é bem nutrida, e ele acha que isso acontece na maioria das famílias que ele chama de disfuncionais, né? Aí surgiu o que ele chama de falso eu. Ah, o falso eu. Isso. E não é só tipo uma máscara, é quase um sistema operacional focado em controle, em estar certo, sabe? Muitas vezes escondendo um medo danado de ser vulnerável. Isso pode aparecer como perfeccionismo, dificuldade para relaxar, ou aquela ansiedade crônica, né? Um vazio. E ele tem uma estimativa sobre isso, né? Que me deixou pensando. Tem sim. Ele sugere que aquele cuidado ideal na infância, para ter um bem-estar mais sólido depois, pode ser a exceção. Tipo, afetando até 95% das pessoas. É muita gente. Nossa! E isso quase muda o que a gente pensa sobre disfuncional, né? Vira quase a norma cultural. Pois é, ele fala de coisas como alcoolismo dos pais, codependência, muita rigidez ou abuso mesmo. Tudo isso acaba sufocando essa criança interior. E não é só emocional, né? Tem impacto físico também. Sim, ele conecta isso com consequências neurológicas. Ambientes assim, mais traumáticos, podem levar a um trunco cerebral hiperativo. Pensa tipo o alarme de incêndio interno do corpo que ficou travado no ligado. Entendi. E aí, resultado: medo crônico, ansiedade, a pessoa fica mais reativa, com dificuldade de regular emoção, de sentir empatia. Mais tarde na vida, né? O falso eu, nesse cenário, foi uma estratégia para sobreviver mesmo, necessária naquela época. Essa ideia do falso eu como defesa é forte. Mas então ele teve uma função importante, né? Como é que o Whitfield vê essa dificuldade de largar algo que um dia protegeu a gente, mesmo que hoje traga dor? Exatamente. O livro não trata o falso eu como um vilão, não. Reconhece como foi uma adaptação inteligente na época. A cura para ele passa por reconhecer isso e, aos pouquinhos, escolher conscientemente o eu real. E um passo que ele diz ser poderoso para isso é contar nossa história. Contar a história. É, mas não só relatar fatos, sabe? É mais tecer uma narrativa que conecte os pontos, que dê sentido para as emoções ligadas às memórias. É nesse processo de dar voz que a integração começa. Então, não é só lembrar, é reinterpretar, dar um novo significado? Precisamente. Criar o que ele chama de coerência narrativa. Além disso, ele aponta outras ferramentas, tipo a meditação mindfulness. Ah, sim! Elas ajudam a, digamos, reabastecer a energia mental, cultivar novas formas de ver as coisas e, principalmente, acalmar aquele sistema de alarme que eu falei, para que o cérebro possa relaxar em situações que antes disparavam pânico, defesa. Ele também fala de espiritualidade, né? Como um apoio na recuperação. E achei interessante ele dizer que, mesmo para quem é ateu ou agnóstico, a meditação pode ter uma função parecida, de encontrar significado, diminuir o isolamento, acessar uma calma mais profunda. Sim. E a visão dele sobre felicidade é bem transformadora, eu acho. Ele não vê como algo a ser conquistado, uma meta lá na frente, sabe? Mas como nosso estado natural, que ficou meio encoberto pelas defesas. Tem até uma citação dele que diz mais ou menos assim: felicidade, paz ou serenidade são o nosso estado natural. Por trás de tudo que a gente acrescentou está a própria serenidade. Uau! A recuperação seria, então, um processo de tirar essas camadas, de desvendar o que já está lá. Isso faz pensar, né? É quase o contrário daquela busca sem fim que a gente às vezes entra. E ele menciona recursos práticos também, certo?
grupos talvez. Sim, sim. Ele cita programas de 12 passos, como o Alcoólicos Anônimos, Al-Anon, como caminhos importantes para muita gente. E tem uma conexão forte aí. Whitfield nota que muitos fundadores desses programas eram pessoas que sofreram abuso na infância ou vieram de lares com alcoolismo. A própria estrutura dos programas reflete essa jornada de cura que ele descreve, né? Contar a história, buscar apoio na comunidade, buscar uma força maior, seja ela qual for. Então, resumindo um pouco, a mensagem principal parece ser esse reconhecimento da tensão entre nosso eu real, a criança interior, e o falso eu que a gente construiu para sobreviver. Entender como as feridas do passado, principalmente da infância, criaram isso, mas sabendo que a cura é possível, pela autoexploração, por integrar nossa história e, para muitos, por conexão, seja espiritual, seja comunitária. Exato. E isso deixa a gente com uma reflexão, né? Se o falso eu foi tão essencial para a gente sobreviver lá atrás, o que acontece dentro da gente quando a gente começa a desmontar ele na cura? Mesmo sabendo que ele causa sofrimento hoje, largar essa armadura pode dar um medo enorme do desconhecido, né? Uma sensação de perder quem a gente acha que é. Como é que a gente navega esse lugar delicado entre a segurança daquilo que a gente conhece, mesmo que doa, e a busca por uma autenticidade que no começo pode parecer meio incerta, frágil? Fica aí pra gente pensar.